Então, aí já está gravando. Então, essa disciplina, né, é um tópico avançado em redes de computadores. Vocês não vão entender por quê em redes de computadores. A princípio não é um tópico, né, pelo título não foi, talvez eu poderia ter colocado mais específico, né, porque eu coloquei só otimização e algoritmos evolucionários. Vocês todos já pagaram PAA, Projeto e Análise de Algoritmo? Já. Já, né? Então vocês vão ver que um pouco do início aí, né, que a parte de otimização é um tópico que a gente vê lá em PAA, mas eu não vou aprofundar, não vou entrar no formalismo, até porque tem uma disciplina, trabalha ela mais formal, né, mais teórica. Eu só coloquei otimização porque tem alguns pontos interessantes aqui que serão necessários, né? Porque não faz muito sentido a gente aplicar soluções de IA para problemas muito simples, né? Tipo, eu vou criar uma rede neural para transformar Celsius para Fahrenheit. Para que você vai fazer isso, né? Então a gente precisa chegar em problemas que justificam utilizar soluções técnicas mais avançadas, né? E aí, para falar por que é problema ele é complexo, o que é um problema complexo, então vou revisar um pouco dessa parte de otimização, alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar, também pensando que alguns alunos, né, ainda não pagaram essa disciplina, então, de complexidade, nunca ouvi falar sobre Big O, sobre que é um problema complexo, que é um problema intratável, para ter uma noção desses conceitos, né, para poder depois falar dos algoritmos evolucionários, né. Algoritmos evolucionários é uma gama muito grande, né, na área de IA, a gente tem dezenas de algoritmos evolucionários, né, mas a princípio a gente vai tratar só de dois, algoritmo genético e evolução diferenciada, aplicados em problemas de redes, né. Então é aqui que vai, por que está tópico avançado em redes de computadores, que eu vou trazer um problema de redes, né, um problema inerente a questão de otimização, né, a questão relacionada à alocação de recursos, à descoberta, enfim, alguma questão que a gente vai querer maximizar ou minimizar, algum problema nesse sentido. Eu vou trazer dois problemas na área de redes de computadores, e é onde que a gente vai aplicar algoritmos evolucionários, né. Então, é por isso que essa disciplina se encaixa aí em tópicos avançados em redes de computadores, né. Que, com redes é uma ciência muito ampla, né, a gente pode trabalhar em um alto nível em redes de computadores, quando a gente fala alocação de recurso, né, otimização, a gente trabalha um nível muito alto. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, porque a gente tem uma certa flexibilidade, uma flexibilidade maior, né? Por exemplo, quando a gente trabalha muito redes, muito ali, lá, mais perto da camada de rede, de enlace, na física, então, você fica muito amarrado a padrões, a, a, você tem um limite da sua solução. Por que eu estou falando isso, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz meu mestrado em qualidade de serviço, em rede, na camada de rede. Aplicação de QoS na camada de rede. Então, eu deparei com muitos artigos, muitas soluções muito interessantes, que de fato apresentavam, proporcionaria algum ganho ali. Só que a camada de rede, qualquer solução na camada de rede, na arquitetura TCP/IP, ela precisa ser padronizado por organizações, não é uma... Eu descubro uma solução e aplico, ela vai se tornar acessível a todos, né? Isso eu tive um pouco fiquei desencantado na época. Então,
Agora, assim, academicamente, na área de pesquisa, isso tanto faz. Eu acho que isso foi muito uma mentalidade minha da época de engenheiro, de engenharia de software, de você pensar numa solução e aplicar ela e ver o negócio funcionando e tal. Acho que na parte de ciência, tanto faz, né? Porque o cientista ele fica muito procurando problema, né? Ele quer um problema, resolver o problema, ele quer outro problema, não está querendo implantar aquela solução dele, aguardar que aquela solução dele vai de fato ali gerar frutas, já vai procurando outro problema e assim. Então, mas na época, né, eu tentei afastar por essa mentalidade dessa época, eu tentei afastar um pouquinho da camada de rede, né? Então, eu gostei demais de ir para a camada ali de aplicação, mais próximo do usuário, onde que a gente trabalha com um nível mais alto de abstrações, né? E aonde que soluções podem ser mais facilmente aplicadas nas redes de computadores, assim, né? Um pouco desse afastamento, né? Então, quando a gente trabalha muito com essa parte de otimização em redes, otimização a gente pode aplicar em qualquer área, mas na camada de aplicação, a camada de aplicação permite a gente ter mais possibilidades, uma maior flexibilidade, uma maior abrangência, né, de aplicar soluções, ou de poder estar menos rígidos a padrões, né. Então, sim, eu em doutorado eu já pensei já trabalhar num nível mais alto, né, na área de redes de computadores. Bom, vocês acham que todos foram meus alunos já? Isdael, sim, né? Sim, né? Então não vou apresentar eu, não. Eu sou eu, você já conhece. Então, a ementa da disciplina, ela tem o objetivo, né, de falar sobre otimização, coisa que eu já até antecipei, né? A gente vai falar. Otimização é uma área muito grande, né? A gente tem livros específicos para falar de otimização. Aqui eu vou só trazer alguns tópicos importantes que a gente, conceitos que a gente vai utilizar mais para frente. Sobre complexidade de algoritmos, né? Notação Big O, problemas NP complexos, que desses problemas NP complexos a gente vou retirar dois problemas que aparecem, que são muito comuns na área de redes de computadores, né? Seja, por exemplo, problema de alocação de recursos, que é o problema da mochila, o problema de encontrar caminhos, que é o problema do caixeiro viajante. E esses dois problemas, essas duas instâncias de problemas, podem aparecer junto a um outro problema, que é o problema de virtualização de redes. Então, por isso que é interessante entender por que esses problemas são, de fato, complexos, né? E uma das maneiras da gente provar que um problema ele é complexo, né, que a gente não tem uma solução atraente, né, uma solução atraente, aquela solução que a gente consegue resolver em tempo linear, ou associar a algum problema já conhecido, né. Talvez a gente pode deparar com um problema novo que ninguém tratou, ninguém formalizou, e cabe a gente formalizar para provar que aquilo realmente é um problema complexo, ou a gente pode associar um problema já conhecido, que é uma das maneiras mais fáceis, porque muitas das vezes o problema, ele aparece numa roupagem diferente, mas quando a gente analisa bem, ele já é conhecido, ele só está de uma roupagem diferente, né? A gente fala brincando, o problema era de laranja, ele apareceu como problema de maçã, mas aí você analisa, opa, o problema é o mesmo, né? Somar duas maçãs, somar duas laranjas, é a mesma coisa. E aí, uma das técnicas que a gente duas técnicas que a gente vai ver nessa disciplina, como resolver um problema complexo, né, é abrir mão da solução ótima e procurar uma solução boa, ou seja, aquela solução que vai lhe satisfazer, que seria através de algoritmos evolucionários, né? Aí a gente tem um algoritmo genético, a gente tem evolução diferenciada, que são os dois mais comuns, né? Algoritmo genético reinando por muito tempo, né? Para o algoritmo dentro da evolução dos algoritmos evolucionários, o algoritmo genético sendo um grande representante dessa área.
Eu, particularmente, gosto muito da evolução diferenciada, né? Pelo fato dela ter um processo mais sistemático, matematicamente sistemático, né, do que o algoritmo genético. Então, no decorrer da disciplina, vou até apresentar alguns trabalhos de onde eu apliquei a evolução diferenciada e consegui ter vantagens, mostrar vantagens em relação ao algoritmo genético. Mas, na verdade, assim, essa parte de IA, né, algoritmos evolucionários, é uma parte da IA, ela é, como eu falei para vocês, ela é muito povoada de soluções. Mas o interessante é que quando a gente entende alguns deles, assim, a gente começa a entender o funcionamento, os próximos, a gente tem uma facilidade maior de entendê-los, né? Já está com uma certa musculatura mental que é mais fácil entender os outros, né? Então, são dois exemplos aí de algoritmos que eu acho importante, até como porta de entrada para o estudo de outras soluções. Enfim, né, a aplicação desses algoritmos evolucionários em problemas de redes de computadores. Então, eu falei para vocês, a gente vai ver dois problemas clássicos e aplicar e mexer neles, né, ter a oportunidade na disciplina de fazer algumas alterações nesses algoritmos, né, esses algoritmos, eles são muito flexíveis, e aí até o sucesso deles, por eles terem uma certa flexibilidade, da gente poder adaptar eles, só que essa flexibilidade, algumas vezes, quando não sabe o que você vai mexer, ela também se torna uma dificuldade. Pô, né, eu falo assim, é igual você entrar num avião, né? Tem um painel cheio de botãozinho, você pode fazer muita coisa, mas esse muita coisa se torna um desafio no início, né? Qual eu vou apertar, qual a sequência e tudo mais, mas traz um peso, né? Então a ideia é brincar, né, nessa disciplina, alterar, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, tal. Por exemplo, eu posso paralelizar, eu posso distribuir nessa disciplina, que é uma coisa não muito intrínseca desses algoritmos, por exemplo, você paralelizar, você distribuir, né, e aí cada um pode fazer de uma maneira. Por exemplo, geralmente os algoritmos evolucionários, eles impõem eles são muito CPU-bound, né, eles demandam muito processamento, né, e aí existem várias maneiras da gente poder paralelizar e distribuir para ganhar tempo, né, de diminuir a redução do tempo. Não necessariamente melhorar a qualidade. Então, esses algoritmos vão procurar por uma solução ótima. Ao paralisar e distribuir, a gente vai ter que garantir que essa solução ótima, que a solução continua sendo ótima, né? Que não faz muita vantagem a gente paralisar e distribuir, ganhar tempo, mas piorar a qualidade. Não faz sentido. Então, o sentido é que eu vou paralisar e vou distribuir, mas garantir o nível de qualidade. Mas eu tenho que garantir também que eu vou ganhar tempo. Eu não tenho qualquer vantagem de eu sobrecarregar um código, tornar ele mais complexo, para paralelizar e distribuir, e no final não ganhar melhoria e não ganhar tempo, né? Então, como a gente vai fazer isso, não existe uma regra. Então, isso é uma coisa muito, também, vem lá na questão da flexibilidade. Cada um pode fazer de uma maneira, né? No meu doutorado, eu trabalhei com um problema muito complexo, né? Que é o problema de mapeamento. Então, muito desses algoritmos evolucionários, eles apresentavam uma boa solução, né? Então, fez parte do doutorado tentar melhorar, né? Aplicar, mexer, configurar para melhorar a solução, mas muitas das vezes essa melhoria vinha com uma sobrecarga no tempo, que se tornava uma desvantagem. Então, tive que pensar em soluções para poder distribuir, para poder paralelizar esses algoritmos, para justamente garantir essa vantagem. Eu vou paralisar, mas eu tenho que conseguir o tempo como vantagem, sem piorar a qualidade. Então, isso não vem de
ao estudar esses algoritmos, a gente não tem lá como paralisar, de como distribuir, isso é uma coisa muito intrínseca, muito do feeling de procurar essas vantagens e pensar numa estratégia, né? E aí também a ideia da disciplina é trazer essa experiência para vocês, para que vocês possam também fazer isso, né? Transmitir um pouco do que eu aprendi e também vocês poderem, na disciplina, aperfeiçoar, né? E, quem sabe, aplicar isso dentro do mestrado ou, né, em um projeto futuro, né? Já que nosso trabalho na computação, aí seja na parte acadêmica ou na parte empresarial, é sempre, a gente está deparando com problemas, né? Então, é uma ferramenta, né, a mais do nosso portfólio de ferramentas, de armas, para poder resolver problemas, né? Agora, é muito importante que, ao resolver um problema, a gente, não é porque eu aprendi algoritmo, que é uma coisa muito do aluno, né, ali, iniciante, do amante, é aquela coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é, eu aprendi isso daqui, então agora eu tenho que aplicar. Eu aprendi rede neural, então tudo eu vou resolver com rede neural. Cuidado, né? Talvez você tenha um problema que você consegue realmente resolver com soluções determinísticas, né? Com algoritmos exatos, que são muito mais vantajosos. Então, essa parte de você olhar para um problema e analisar o problema e conseguir classificar se o problema realmente ele é tratável ou não é tratável, é muito importante. Por isso que eu quis chamar a atenção, eu coloquei isso na ementa, porque é uma coisa que a gente tem que, antes de aplicar um algoritmo, que acontece muito na parte acadêmica, na parte didática, assim, o professor já fala, vamos utilizar algoritmo genético, estamos no problema, já está. Mas na vida real, muitas das vezes a gente não tem esse professor e não sabe aonde que a gente tem um problema. Aí a gente tem que analisar, ok, eu tenho esse problema e agora eu vou resolver ele de que maneira, né? Utilizando essa técnica ou aquela técnica. Saber utilizar, saber qual técnica que você vai utilizar já é um passo para a resolução do problema. Uma vez eu escutei eu li em algum lugar, eu não lembro aonde, que falava assim, que você descrever muito bem o problema já é um passo para a resolução do problema. Que um problema se torna problema, um problema se torna um problema maior quando você nem sabe explicar o problema. Então a solução dele provavelmente não será uma boa solução. Então a primeira coisa, a gente precisa entender o problema, por que um problema é problema, e depois analisar uma das possíveis soluções, né? Então, eu trago um pouco desse pensamento aí para a nossa disciplina, né? Tentar trabalhar isso no início dela. No mais, né, vocês sabem, né, que é uma disciplina de 60 horas, né, nossa carga horária semanal 4 horas. Essa disciplina, a gente vai trabalhar mais ou menos a metade, estou falando que é agosto, setembro, essa parte teórica, tá? Não é uma disciplina muito teórica, eu vou tentar fazer ela mais enxuta possível, sem perder a importância, sem perder o que é importante, né? Como eu falei para vocês, otimização, complexidade. A gente tem uma disciplina de complexidade de algoritmo, né? Então, assim, eu não vou dar aula de PAA aqui, mas tentar extrair o que é necessário, né? O suprassumo do que realmente é importante para mais para frente, né? Para aplicar em algoritmo. Por que a gente está aplicando algoritmo genético nesse problema? Por que esse problema? E assim por diante. Então, mas assim, vou tentar fazer isso de uma forma mais enxuta possível. Então, assim, eu acredito, é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina, então, assim, o meu planejamento, né, e aí também, esse planejamento pode mudar de acordo com a evolução de vocês, o retorno de vocês, né, a gente pode mudar, mas, assim, o que eu planejo é justamente esses 2 meses trabalhar com essa parte de conteúdo, né, teórico, né, fomentar vocês com essa teoria, e o depois com trabalhos, que é uma parte muito importante, porque ela
esses algoritmos, eles são muito aplicáveis, né? Então, é interessante que cada um aplique, que tenha a receita de bolo, mas depois procure a tua própria maneira. Então, eu vou tentar fomentar vocês com, essa aqui é uma solução ingênua, né? Mas ela é legal porque aqui vocês conseguem ver os passos, conseguem ver os elementos importantes. Agora, mude, trabalhe com a questão, né, com a ciência aqui. Gere uma hipótese. E se você fizesse isso? Teria ganho? Faça o teste, execute, compare, analise os resultados. Houve melhora? Sim, legal. A melhora foi de acordo com a tua hipótese? Sim, então provavelmente sua hipótese está certa. Não, por quê? Então a gente trabalhar aí no restante da disciplina com isso, né? Que é de fato aí que vai gerar o conhecimento para vocês, a experiência, o know-how, né? Vai consolidar esses conhecimentos, né? É uma parte muito importante. A metodologia, né? Já adiantei um pouquinho, né? Vai ser através das aulas expositivas, estudo de artigos, seminários. Esses seminários podem estar diretamente ligados a como que cada um fez, né, apresenta a sua solução, os ganhos, vamos discutir isso, por que você fez dessa maneira, por que você... os algoritmos evolucionários, tanto o algoritmo genético como evolução diferenciada, a gente tem metadados, né, metaparâmetros, que não existem regras para atribuir valores, por exemplo, a gente pode iniciá-los com valores e alterando esses valores através de alguma técnica, ou através de alguma hipótese, ou através de algum valor aleatório, a gente pode fazer isso. Então, a gente tem um leque de parâmetros que a gente pode brincar com eles, ou esses metaparâmetros, a gente pode ter até outros algoritmos inteligentes para atribuir valores iniciais para ele, ou modificar esses valores. A gente tem uma inteligência, uma outra inteligência modificando parâmetros de uma outra inteligência. A gente pode fazer isso. Então, assim, a gente tem um leque de possibilidades que a gente pode brincar, cada um pode pensar numa maneira e depois discutir isso em seminários. Sem o medo o seu está certo, o seu está errado, aqui algo, a gente pode chegar aqui, algo foi ingênuo, algo talvez um pouco maduro, ou imaturo, que eu iria dizer, o outro mais sofisticado, né? Isso faz parte da brincadeira, né? Do jogo. Mas isso tudo gera conhecimento, né? Isso tudo é muito bom, principalmente aqui no mestrado, né? Acho que no mestrado essa troca de experiências, né? E vai gerando essa musculatura, né? Porque cada um de vocês vão fazer alguma coisa particular, né? Mas para a gente chegar no final, é bom a gente ter essa experiência, né, com outros desafios para enriquecendo. E desenvolvimento, como eu falei para vocês, a gente é muito aplicável, então a gente vai desenvolver, né? Então, vai desenvolver em Python, a gente pode usar o Google Colab como uma ferramenta para colaboração, né, compartilhamento, colaboração, né? Talvez Docker, aí vai depender de cada um de vocês, né? Porque algumas vezes, por exemplo, para paralelizar, para distribuir, é interessante que a gente tenha máquinas, né? Para poder simular um ambiente, né, de rede, enfim, aí a gente pode utilizar Docker, né? Beleza? Bom, a gente vai ter só 2 avaliações, tá bom? E aí vai seguir o padrão aí, que é primeira nota, mais segunda nota, dividido por 2, maior ou igual a 7, né? Tá aprovado. Entre 4 e... Tá errado ali, né? Que aqui é maior ou igual, aqui maior ou igual a 4 e menor do que 7, né? Exame final. E aqui tá errado também. Aqui é o exame. O senhor pode considerar assim mesmo. Tá certo, né? Tá aprovado de todo jeito, né?
Mas assim, aqui o correto seria a média, né, mais o exame final, maior do que 6, está aprovado, né, seguindo os regimentos que vocês conhecem, mas só para registrar que aqui está errado, seguindo o correto regimento da universidade em relação aos valores das médias, mas a gente vai fazer nessa disciplina 2 avaliações, tá? 3, caso a média das duas não seja maior do que 7. Bom, cronograma. Esse semestre, né, analisando esse semestre, a gente, não sei se é bom ou ruim, mas assim, a maioria dos feriados, eles caem no domingo ou no sábado. Eu detectei aqui na terça-feira, dia 28, que é o dia do funcionário público e é o aniversário da Juliana. Eu falo para ela que ela não nasceu para ser funcionária pública, que é dia 28, e dia 20 é quinta-feira, que é Consciência Negra. E aí já o pré-festa, né, que é dia 21 é meu aniversário, já é um pré-festa. Então é feriado. Mas, assim, apesar desses dois, só ter 2 feriados, eu detectei aqui, fazendo o cálculo, a gente vai terminar a disciplina 2/12, né? 2 de dezembro, né? Então, até 2 de dezembro a gente finaliza a disciplina. Só que esses feriados aqui não vai impactar muito a gente, porque se esperar que em outubro e novembro vocês estão trabalhando com um projeto de vocês, tá? Então, bem provável que aqui a gente não ia ter aula mesmo. Então, eu vou lançar como atividade no SIGA A. Eu deixei o link para a resolução, que tem um cronograma das nossas, cronograma desse semestre, e datas importantes que eu coloquei aqui, dia 11/12, que é a conclusão das aulas, ou seja, as aulas vão até 11/12, data máxima, né? E a consolidação, dia 11 até o dia 16, né? Dia 16 sendo o último dia para jogar as notas, tá? Mas, sim, em relação ao cronograma, bem despreocupado, porque não é uma disciplina que a gente vai ter uma carga, uma ementa muito grande, e também porque não tem muito feriados impactando aqui, principalmente nessa agosto e setembro a gente não tem nenhum. Então, sim, tudo indica que a gente vai fechar direitinho, né? E também esse ano eu estou proibido de andar de bicicleta, então não vai ter nenhum problema aí por causa de outro acidente esse semestre. Os próximos eu não posso garantir. Requisitos da disciplina: programar, beleza, vocês são alunos de mestrado, básico de Python, beleza. Álgebra básica, né, conceito de funções, equações, matrizes, sistemas lineares, nada avançado, coisas bem simples. E bibliotecas, né, recomendável aí que sabe trabalhar com NumPy. NumPy é interessante porque ele é bem específico para trabalhar com dados numéricos, né, o NumPy aí vem de numbers, né, e Pandas, trazer aí alguns frameworks aí para a gente poder manipular esses dados de uma forma mais fácil, né. São bibliotecas bem simples do Python, a gente vai trabalhar nada avançado, tá? Tem coisas bem simples mesmo. Mas ele é muito interessante justamente quando a gente estiver preocupado mais questão de tempo, né? O Python, ao trabalhar com NumPy, a gente ganha bastante em questão de, de espaço, né? E tempo, né? Espaço porque consome menos memória, né? E já que os tipos básicos do Python são objetos, né? Então a gente ganha bastante espaço de memória para a gente trabalhar com dados grandes, né? E aí, provavelmente a gente vai trabalhar, né, com dados muito grandes, então é interessante que trabalhe com NumPy para salvaguardar o poder computacional da máquina de vocês. E também essa disciplina a gente vai precisar analisar esses dados, então é normal que a gente vai criar gráficos, então essas bibliotecas, né, o Matplotlib ou o Seaborn, né, um dos dois, né, para poder desenhar os gráficos, para fazer variar, né, o desempenho ao decorrer do tempo, enfim, qualquer informação que a gente
possa ver de forma visual para facilitar a análise, né? Então, bom, sobre bibliografia, deixei esses 4 livros, né? Entendendo algoritmos, outro livro aqui que provavelmente vocês viram lá em PA, né? Que é o do Papa Dimitrios, né? Algoritmos. Um outro livro sobre pesquisa operacional, que é onde que vai falar de alguns problemas que a gente trata em redes de computadores, aparece aqui. E o Comer também trata de algumas questões de otimização, de complexidade, né? Também trata lá no livro. Que é até ruim, né? Quando que o Comer trata de uma forma muito formal, e quando a gente está aprendendo algoritmos, quando a gente pega esse livro, ele torna a coisa muito mais complicada, né? Mas aí no decorrer do tempo, nas releituras, aí vai ficando mais fácil de estudá-lo, né? E de artigos, uma falta de modéstia do professor, eu coloquei todos os artigos meus aonde que eu apliquei algoritmo genético ou algoritmos diferenciados ou evolução diferenciadas, e tem outros algoritmos, aí tem colônia de algas, enfim, mas são artigos que eu conheço e que eu posso recomendar porque eu conheço e porque eles eu trato detalhadamente como aplicar o algoritmo genético, ou evolução diferenciada, ou outra técnica em um problema. Então, ao estudar evoluções, algoritmos evolucionários, a gente precisa entender, e aí essa é uma meta-solução, e essa meta-solução a gente precisa aplicar um problema. Só que o problema e essa meta-solução, elas estão desconectadas. Cabe a gente criar uma conexão, uma ligação entre esse meta-problema e esse problema, e a gente vai gerar a nossa solução. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa, o trabalho é como o problema é conhecido, a meta-solução é conhecida, mas você tem um processo de adaptação, de mapeamento de um com o outro. E aí a gente trabalha muito nisso daí. E cada problema vai precisar de um mapeamento. Então, é por isso que é interessante a gente entender a ideia do negócio, porque a gente vai ter diversos problemas que vão necessitar diversos tipos de mapeamento. Então, é uma solução que você vai fazer e vai se aplicar em todos os lugares, até porque a gente sabe muito bem que na computação, né, uma mínima alteração no contexto ou no requisito pode impactar na solução, né? Aquela solução precisa ser repensada, né? Bom, é isso aí. Então, plano, esse é o plano, aí é o plano de curso, né? Eu não, deixa eu só confirmar um negócio aqui. Segundinho. Agora está atualizando todas as turmas, e eu não lembro se eu coloquei. Tá, não coloquei, mas eu vou colocar, tá bom? No final da aula, eu coloco esse plano de curso para vocês, tá bom? Dúvidas, questões? Não, professor. Então tá bom. Alguém quer fazer algum comentário, pedido? Eu vou fazer um pedido para vocês. Coloque a fotinha de vocês. O professor vê a carinha de vocês aí. Eu já tenho uma dificuldade tão grande de memorizar nome, aí, sem ver a face. Ah, uma coisa importante. Eu não estou andando, eu não estou podendo andar, e provavelmente o médico vai me liberar depois de segunda semana de setembro. Então, eu não estou indo para a universidade, estou ficando em casa, e então as aulas vão ser online até lá.
Mas essa disciplina, as outras disciplinas, provavelmente eu vou voltar para a sala de aula. Mas essa disciplina, provavelmente aí, setembro, tal, a gente já está finalizando ela e depois vocês vão ficar trabalhando do lado de vocês, né? Em casa, ou no trabalho, ou no escritório, ou, enfim. Vocês vão estar desenvolvendo aí, então acho que não tem necessidade de a gente se encontrar em sala de aula, tá? Se por acaso, porventura, um seminário, apresentação, aí a gente vai para a sala de aula e eu aviso vocês, tá? Mas, a princípio, a gente vai manter aí as aulas online mesmo. Tá legal? Então, mais do que nunca seria Perfeito. legal ver a carinha de vocês aí para poder reconhecê-los. Eu vou abrir aqui o slide da aula de hoje, de conteúdo. Então, essa primeira aula de hoje, bom, eu estou montando os slides das aulas, eu estou colocando a aula 1, a aula 2, mais relacionado ao conteúdo, não necessariamente tempo, aula horas, né? Então pode ser que essa aula 1 vai mais de um dia, ou um dia, 2 aulas, né? É muito difícil a gente fazer exatamente o tempo, mas essas aulas estão mais questão de conteúdo, tá? Divisão por conteúdo. Então essa primeira aula é uma introdução à otimização, né? Então, nessa aula de hoje, uma relembrança para alguns desse conceito de otimização, o que é otimização, alguns parâmetros, né? Quando a gente fala otimização, a gente vai otimizar o quê, o como, então a gente vai aparecer alguns parâmetros, e, por exemplo, desempenho, eficiência, a mesma coisa, eficácia, acurácia, a mesma coisa. Então, são alguns termos que, quando a gente está falando especificamente um trabalho assim de análise de desempenho, de otimização, é importante a gente tomar cuidado. Inclusive, participei de uma banca inclusive era um co-orientado meu, e no meio da apresentação, um da banca falou, olha, cuidado, né, você está falando de desempenho e eficiência como se fossem as mesmas coisas, e não é, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com esses conceitos, né? Aliás, eu gostaria de saber de vocês, algum de vocês estão trabalhando com conceito com trabalhos relacionados à alocação de recursos, ou com avaliação de desempenho? Melissa, provavelmente sim, né, Melissa? Então, sim. Porque o foco do Ayrton, né, Uhum. é a análise de desempenho mais modelagem, né, trabalha na... Exatamente. Victor, eu não lembro, você falou para mim semestre passado, mas eu... Victor, o microfone, não sei se você está escutando. Bom, acho que um problema lá com o Victor. Stefane? Não, ainda não. Não? Qual que é tem alguma ideia, uma proposta? Nada. Ainda não. Legal. Então, pode ser que essa disciplina possa até ajudar e guiar, né? Israel? Então, professor, não exatamente, não diretamente, mas acho que a minha linha de pesquisa eu tenho algumas ideias para adaptar e conseguir trazer para a disciplina. Teu orientador é o Glauber. Glauber, né? Sim, sim. Vocês estão trabalhando com O blockchain. blockchain? Pode ser, né? Vocês estão trabalhando em quê? Segurança? Mais análise de dados, segurança, sim.
Enfim. Então, primeira pergunta, né, natural aí, né, que é a otimização, né? O que vocês entendem por otimização? Começa, o Victor está escutando? Bom, acho que não, né? Melissa, quando fala otimização, o que você entende? O que é otimização? Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Para mim, otimização vai do princípio de tentar melhorar algo. Uhum. Melhorar algo, né? É. Stephanie? Para mim, vem de reduzir custo de máquina para ter um maior desempenho. Uhum. Então, melhorar, reduzir, né? Recursos. Isdael, tenta falar diferente, sem falar melhorar e sem reduzir custos. O que mais que pode ser? Diminuir o tempo de execução, Então, mantendo os resultados. Uhum, recurso. Então a gente, você já tá dando eco, para mim. Então, formalmente, né? Mas a ideia é essa que vocês apresentaram, né? É como a gente, na área de computação, a gente é um conceito que, de uma certa forma, a gente trabalha muito, né? Algoritmo, a gente faz nosso algoritmo e o professor vem, não, mas será que você não pode reduzir essa variável aqui? Esse for aqui precisa ir até o limite, né? Então, de uma certa forma, a gente trabalha com otimização muito na computação, então ela está muito intimamente ligado, né? Principalmente quem é das antigas, né? Que aí você tinha uma quantidade muito menor de recursos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no curso de computação, primeiro não tinha um computador, então existia nada mais limitante que não ter um computador. Então, depois você tem um computador, e aí o computador sequer tinha HD. Então, não tinha HD. Então, ele tinha um disquete que ele dava o boot, né? Então, ele lia o disquete, dava o boot, a carga inicial do sistema operacional, e o sistema operacional conecta com o servidor, e aí você tem tudo feito no servidor. Então, é um conceito chamado thin client, né? Então, os computadores ali são apenas terminais com baixo poder computacional, tudo. E muito dos processos, né, das atividades é feito no servidor. Então, nessa época, a gente tinha o quê de sistema operacional, né? Ou de memória? A gente tinha 4 megabytes. 4 megabytes. Então, se eu falar o ano, assim, né? Lá na época de Jurassic Park, mas eu estou falando em 1995, né? Então, 30 anos, nossa, 30 anos, né? 95, 2005, 2015, 30 anos atrás, meu Deus do céu, tô velho pra caramba. Enfim, agora eu fiquei deprê. Mas, então, ali, mais do que nunca, a gente tinha que se preocupar com alocação de recursos, porque memória, muito pouco. HD nem tinha, então quando tinha que salvar, salvava num disquete que era de 1.4 megabytes, né? Com a evolução da computação, né, com o barateamento, né, hoje, muito dessas preocupações a gente não tem tanto assim, né? Por exemplo, a gente até a terceirização do consumo de memória, até o consumo de memória a gente terceirizou, né? Desde Java, né? Java vem com o conceito lá do garbage collection, né? Python também tem alguma técnica você criou algo que ninguém está utilizando, ela própria vai limpa da memória, né? Mas não deixa de ser uma técnica de reserva, né, de recursos, né, manter o mínimo possível dos recursos, porque memória, processador são
itens custosos, né, na computação. Então, formalmente, aí, ó, é um processo com o objetivo de aprimoração do desempenho, que é o que a Melissa falou, né, melhorar, né, aprimorar, e ou reduzir o consumo de recursos, foi justamente a Stephanie falou. É um processo a fim de fazer mais com menos em termos de tempo de execução, que o Isdael comentou, uso de memória, consumo de energia ou outros recursos computacionais, né? Agora, o que não está, o que está implícito em tudo isso é que qualquer processo de otimização tem que garantir a coesão do sistema. O sistema tem que estar coeso, que é uma coisa que a gente tem que preocupar muito, que algumas vezes você utiliza uma técnica aqui, vou liberar uma memória, vou fechar uma conexão, mas para frente o sistema dá problema porque você fez algo que não devia. Então, toda otimização tem que procurar alguma melhoria, tem que melhorar, que inclusive, vocês estudaram o sistema distribuído, todo mundo. Acredito, né? Todo mundo já fez SD? Os que estão graduados, sim, né? Porque lá em SD a gente fala lá, tem uma questão, né? Fala que sistema distribuído, a gente vai melhorar a interoperabilidade, vai melhorar isso, melhorar aquilo, tal, tal, tal. Aí no final fala assim, o Tannenbaum fala, né? Tá, você tem que fazer tudo isso, mas no final não adianta nada se tudo que você fez, o sistema ficou mais lento. Porque se ficou mais lento, então foi centralizado mesmo, né? Então a otimização tem que ser, agora, obviamente, a otimização a gente vai ganhar tempo, né? A gente vai alocar menos recursos, mas o sistema tem que continuar coeso, né? Ele não pode gerar uma inconsistência porque no processo de otimização. Aí, naturalmente, né, porque estudar a otimização, né, melhorar a qualidade dos nossos sistemas, ter a certeza de aplicar técnicas que vão em busca de melhorias significativas dentro de um conjunto de restrições e objetivos. Então, a otimização, a gente nem sempre consegue aplicar toda e qualquer técnica de otimização, porque a gente pode ter restrições, né, e a gente tem que ter um objetivo. Por que a gente tem que fazer? Qual que é o objetivo? Economizar espaço, economizar tempo, né? Então a gente tem alguns recursos que uma técnica ela vai trazer ou vai procurar trazer vantagem em algum ponto, né? Então ali, atenção, restrições, objetivos e contextos estão em constante mudanças. Então é por isso que não é uma área fechada a técnica de otimização, né? Porque as restrições, objetivos e contextos estão diferentes, né? A computação, ela se expande, né? E ao se expandir, elas vão se deparar com novos cenários, e esses cenários geralmente trazem objetivos e restrições diferentes, né? Por exemplo, virtualização é um tópico muito comum na computação. Quando a gente vai estudar virtualização, a gente tem virtualização desde lá da década de 80, a gente já falava virtualização em sistemas operacionais, depois vem redes, aí você fala de virtualização em redes, depois vem o sistema de telefonia, aí a gente também tem virtualização. Apesar do nome ser virtualização, quando a gente analisa, cada um tem suas restrições, o contexto diferente, tal, e assim por diante. Então é por isso que esses algoritmos, essas técnicas de otimização, elas precisam também evoluir ao decorrer do tempo. E muitas das vezes, né, o trabalho nosso não está muito em inventar a roda. Essas técnicas, né, de otimização existem, mas a gente tem que aplicar um problema específico nosso. E aí a gente tem que criar esse meio, né, como eu comentei antes. Então, os principais alvos, né, da otimização, a eficiência do tempo, eficiência de espaço e uso do recurso, né? O tempo é sistemas mais rápidos. O espaço é menor quantidade de dados. E de recurso, menor quantidade de recursos, né? Por exemplo, banda de rede, consumo de energia, né? Então quando a gente fala de espaço, é em relação a dados, né? E o uso de recursos
né? Pode ser uma diversidade, né? Então, a gente se preocupa com otimização em várias áreas de atuação, desde o projeto, né, ao desenvolver um projeto, evitar redundâncias, um conceito bem alto mesmo, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo clássico aqui da universidade, a questão burocrática da universidade, né? Por exemplo, a cada 2 anos, os professores têm que montar um processo para alteração de nível de classe, né? Então, os professores entram, professor, ele é estágio probatório, depois assistente, depois adjunto, depois associado, depois titular. E dentro de cada nível, cada classe dessa, você tem uns níveis, 1, 2, 3, 4, né? Então, a cada 2 anos, a gente, professores, monta um processo descrevendo tudo que a gente fez, né? E tudo que a gente fez vai gerar um ponto, uma pontuação. Se você atingir essa pontuação, você credencia para mudar ou de nível ou de classe, né? Ou avaliação de desempenho do professor. E uma crítica é que a cada mudança, por exemplo, o professor do nível associado vai para o adjunto quando ele tira título de doutor. Então, ele mudou, foi para adjunto, ele apresenta o processo, o documento. Dentro do adjunto, ele tem 3 níveis, só que ele já professor adjunto, ele já é doutor, mas toda vez que ele vai mudar de nível, ele tem que mostrar o diploma, tem que, no processo, adicionar o diploma de doutorado, que não faz sentido, porque ele já está naquele nível. Se ele está naquele nível, é porque ele conseguiu. Se ele conseguiu, os níveis da frente subentende que ele tem os níveis atrás. Então, ele não tem a necessidade, mas toda vez que a gente vai mudar, a gente tem que colocar dentro desse nível de adjunto, adicionar esse documento. É uma repetição de documento. Por exemplo, toda vez que a gente vai entrar com um processo de mudança de classe, a gente precisa declarar que é funcionário. Olha, não é meio sem sentido, né? Porque se é somente o funcionário que pode requisitar mudança de classe, então ele não precisa provar que ele é funcionário, já que é somente o funcionário que pode fazer isso. Então, a gente tem processos que a gente tem duplicação de documentos. Então, uma otimização não está otimizada a questão de espaço, né? De questão que ele fala de otimização de espaço. A gente está replicando os dados. Não há necessidade de replicar os dados. Também a gente tem, pode ser questão de tarefas, uma autenticar aquilo que já está. Hoje mesmo, eu fui autenticar um documento, né, no SouGov, que é colocar nossa assinatura digital. Aí já é uma autenticação de 2 vias. Então, você coloca o usuário e a senha, que é uma via, e ele envia, aí você precisa num outro site, né, o Gov, gerar um código, que na segunda etapa ele pede esse código. Então tem a autenticação da senha, usuário e senha, autenticou uma via. Depois o código que envia para o meu celular cadastrado, né, que é a segunda via. Então, beleza. Aí, quer dizer, para você se logar, para você se autenticar, passa por 2 vias. Aí, na hora que você adiciona um documento, ele gera um outro código para autenticar a assinatura. Agora, se você já foi autenticado por 2 vias, para que você tem que autenticar esse documento? Não faz o mínimo sentido. Então, assim, não está otimizado esse negócio, né? Ou eu não consegui entender o porquê qual que é a vantagem de se fazer isso, já que o usuário está autenticado por 2 vias. Então, muitas das vezes, dentro da organização, você repete atividades que elas são duplicatas, né? Por alguma falha do workflow, né, do fluxo, alguém está perdendo o dado ou alguém não está confiando no outro.
uma questão de confiabilidade. Mas, muito das empresas, né, por exemplo, quando uma empresa funde com outra empresa, ela tem que otimizar os processos. Então, aqui uma empresa tem um departamento muito bom de contabilidade. Para que eu tenho que ter dois departamentos de contabilidade? Um assume o que o outro faz. E assim por diante, né? Existem várias fusões, né? Tem parte criativa, pessoal de desenvolvimento de software, funde, só fica com um. Então você está otimizando na parte de projeto, de organização, da estrutura. Beleza. Então, o segundo nível, que é de algoritmos, né? Que é onde que a gente vai mais trabalhar nessa disciplina, né? Que é fazer algoritmos mais otimizados, e aí, basicamente, a gente trabalha com esses 3 tópicos. O que a gente está querendo otimizar? O algoritmo, ele ser mais rápido, ou ele economizar menos dados, né? Gerar menos dados, ou armazenar menos dados, ou utilizar menos recursos, né? Ali nos compiladores, né, que os próprios compiladores podem gerar processos mais otimizados, né? Muitas das vezes a gente não tem o poder de manipular isso, né? Mas ao utilizar um compilador, a gente pode escolher um ou outro devido a alguma característica, né, de otimização que ele tem, ou a otimização pode estar no próprio hardware, né, embutido, né? Então, são os 3 níveis aí que a gente pode trabalhar, né? Em algoritmos, também a gente pode estender mais, né? Tanto algoritmos que a gente está desenvolvendo na parte de engenharia de software, desenvolvimento de produto, mas também tanto na área de rede, na área de banco de dados, né? A gente pode estar trabalhando, né, nessa parte da criação lógica, que faz sentido otimização, né? Então, aí a otimização deve ser uma busca constante e holística, ou seja, olhar para vários, né, vários setores, né, e aplica essa ideia da corrente. A força da corrente é dada pelo elo mais fraco, né. Isso aí é em relação ao sistema final, né. O sistema final, ele vai estar tão eficiente quanto o elo mais fraco, então não adianta nada você ter um projeto bem otimizado, mas você está utilizando péssimos algoritmos, não vai adiantar, o seu sistema vai ter algum impacto. Ou utilizar algoritmos e compiladores ou hardware defasado. Então, quem vai trabalhar num projeto, quem vai ser o responsável, né, de um projeto grande, ele tem que olhar para todos esses níveis, né. Mas voltando, né, comentando aqui novamente, nessa disciplina a gente vai focar nos algoritmos, né. Então, alguns conceitos básicos, né, que a gente vai lidar aqui, né, em relação à otimização, algumas palavras-chave, né, alguns conceitos aqui, que é o desempenho, eficiência, eficácia e acurácia, elas estão nas mesmas cores ali, né, desempenho e eficiência em vermelho, porque algumas vezes a gente utiliza elas como sinônimos, mas não são sinônimos, e eficácia e acurácia é a mesma coisa, algumas vezes a gente utiliza elas como sinônimos, mas vale relembrar para alguns, né, e para quem não conhece, a diferença entre elas. E a gente vai fechar a aula de hoje com esses tópicos. Desculpa. Então, desempenho e eficiência, né? A principal diferença é que o desempenho mede a velocidade com que a tarefa é concluída, enquanto a eficiência mede os recursos consumidos para concluir essa mesma tarefa. Então, a eficiência, a gente está preocupado com quanto de recurso que você está utilizando, né? E essas duas estão muito... Não é à toa que as duas são confundidas, porque muitas das vezes a gente está... Uma está associada à outra, né? Geralmente, as duas têm uma correlação muito forte. É uma correlação muito grande. E aí, um grande exemplo que eu tenho, assim, que a gente, para fugir um pouco da parte de computação, só para poder ilustrar, né, é a questão da aviação, né? A aviação tem uma máxima, né, que ao longo do tempo, né, se descobriu, né, se calculou,
e que é o que a cada vez que dobra a velocidade, quadriplica o consumo de combustível. Então, o que acontece, né? Chega ao ponto que, se você quiser ir mais rápido, você gera tão peso, uma quantidade de peso tão grande, que aí o bicho não voa. Ou precisa de mais motores, ou motores mais potentes, para suportar aquele peso, que vai consumir mais combustível, que vai gerar uma bola de neve. Aí se você quiser uma velocidade tão grande, fica quase que você não tem que levar passageiro, por causa do peso. Então, o que isso a gente percebe? Agora vamos trazer para a computação também, né? A questão da velocidade dos processadores, que diretamente estão associados ao consumo de energia. Por que muito dos dispositivos móveis, né, a frequência ela é menor, né? O poder computacional, quando eu falo poder de CPU, ela é reduzida, por quê? Depende do projeto, mas alguns projetos que o foco é economia de energia, durabilidade, né, a durabilidade do dispositivo, reduz a potência, diminui o poder computacional. Então, por isso que algumas vezes a gente associa muito, troca uma palavra com a outra, né? Mas no caso, pegando esse caso primeiro do avião, né? A velocidade a gente vai medir 800 km por hora. Agora, e a eficiência? Com 800 km por hora, ele vai consumir tantas toneladas de combustível por segundo. Então, toneladas de combustível por segundo é a eficiência, né? Questão do celular, né? A quantidade de operações por segundo, que a gente muito interessante medir, não pela frequência do processador, porque cada processador tem uma eficiência diferente, né? Que aí essa eficiência que eu estou falando, quantidade de operações por segundo, quanto de operações ele consegue fazer por segundo, dependendo da velocidade, que é a frequência do clock. Então, são termos muito próximos, mas se a gente sempre associar que a eficiência é o recurso que você está utilizando, que vai impactar no desempenho, ou vice-versa, né, não tem fica fácil diferenciá-los, né? Então, o foco, velocidade, o desempenho na velocidade, né, pergunta que responde com que rapidez a tarefa foi concluída. Então, algumas métricas de desempenho. A gente tem o tempo de execução, a gente tem a latência, a gente tem a vazão, a gente tem quadros por segundo, né? Então, veja que o desempenho aí a gente está associado a uma taxa, né? Então, o desempenho a gente consegue associar a uma taxa, seja quilômetros por segundo, seja quadros por segundo, quantidade de bytes por segundo. E a eficiência é o uso de recursos, né? Quantos recursos, seja energia, memória, ciclo de CPU, são necessários para completar aquela tarefa, né? Então, algumas métricas, desempenho por watt, né? Aí quando a gente está analisando a questão de energia, né? Desempenho por watt. Uso de memória, utilização da CPU, o custo por transação, né? Pode ser, por exemplo, seja um custo computacional ou um custo financeiro. A gente está falando da eficiência. Então, na computação moderna, o objetivo final é quase sempre encontrar um equilíbrio ideal entre desempenho e eficiência. Então, é muito comum que, quando a gente está trabalhando, né, com otimização, a gente apresente esses dois gráficos, né? Porque algumas vezes você consegue o custo, você consegue aquele desempenho, ou um custo de alocação de recursos, de consumo de recursos, que não é atrativo, não é atraente. Como eu disse para vocês, a questão do avião, né? Se a gente reparar mais ou menos hoje os aviões, os grandes aviões, né? Os aviões comerciais, né? Trabalham lá 800 km por hora. Por quê? Porque se ele aumentar a velocidade para
velocidade do som, né, chegando ali perto de 1.300, então o consumo é muito grande. Aí você vai quadriplicar. Então, vamos supor, se a gente avaliar só o preço da passagem pelo combustível, você ia quadriplicar o consumo, o custo, mas você não ia quadriplicar o tempo da chegada, não ia diminuir o tempo 4 vezes menos, né? Ele só ia dobrar o tempo, né? Então você ia chegar 2 vezes mais rápido, mas a um custo 4 vezes. Então, aí você tem que começar a fazer o quanto aquela utilização de recursos inviabiliza aquele desempenho, né? Então, e nem sempre é linear. E isso é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Por exemplo, não é sempre assim, vou analisar agora, vamos trazer para carro, velocidade do carro. O consumo do pneu não é linear à velocidade. Então, se a gente desenhar a curva do consumo de pneu, ela é uma curva. Então, ela tem um crescimento exponencial. Então, são dois. É muito normal comum que, ao analisar o desempenho, também analise a eficiência, para você não estar gerando uma coisa irreal. É um ponto muito importante aqui no trabalho. Algumas vezes, eu faço isso, cheguei nessa solução aqui, mas a que custo que você chegou? Talvez aquele custo inviabiliza uma prática real. E algumas vezes é esse problema entre teoria e prática, né? Eu gosto muito de uma frase até no meu mestrado eu coloquei do Leonardo da Vinci, que ele fala que todo trabalho, todo trabalho, eu não lembro exatamente, mas a ideia é assim, todo trabalho teórico que não tem prática, ele é morto por si próprio. Ou seja, porque na teoria tudo funciona. E é uma das críticas que não invalida os trabalhos somente teóricos, eles têm o seu valor. Mas o maior valor que ele tem é dependente da maior experiência que a pessoa está desenvolvendo que tem ligação com a realidade, porque ele tem muito trabalho teórico que ele funciona muito bem. Mas o cara está ignorando um monte de variáveis que ele vai só encontrar no mundo real. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito quando a gente trabalha muito por exemplo, só com modelagem, né? A gente tem que ter a preocupação de que aquilo que eu estou modelando está muito próximo da realidade para que quando aquilo se tornar real, ele vai ser factível. Agora, depende do que se está querendo modelar, né? Aí depende, tem as suas particularidades, né? Porque nem sempre tudo que eu estou querendo modelar é algo que eu estou querendo colocar ali na prática real. Talvez a minha preocupação é outra. Então, depende, né? Depende do que eu estou tratando. Mas muito das falhas é isso, né? Funciona muito bem na teoria, mas quando eu vou para a prática, falha, porque eu não preocupei com a eficiência. E no computador, você pode, em teoria, né, algumas vezes, você pode colocar parâmetros, setar variáveis ali, beleza. No simulador pode, agora na vida real, talvez não. O outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é diferenciar eficácia e acurácia. E existe um ponto crucial para diferenciar os dois, que eu vou comentar a seguir, né? Então, a diferença central é que a eficácia também... desculpa. Voltando aqui, então, algumas vezes também as pessoas confundem eficiência com eficácia, né? Mas, então a gente tem que tomar também esse cuidado, né? Eficiência e eficácia. Mas, no geral, eficácia é mais confundida com acurácia. Então, a diferença central é que a eficácia se refere a atingir um objetivo, né? Enquanto a acurácia se refere o quão perto uma medição está do valor verdadeiro. Então, aqui, veja bem, a acurácia sempre a gente precisa ter um ponto de referência. Então, a eficácia, foco, atingir a meta, o objetivo, o resultado. Pergunta que se responde, o objetivo foi alcançado?
Então, contexto, geralmente usado em gestão, estratégia, negócio e avaliação de processos. Então, a gente precisa ter um objetivo bem claro, senão a gente não chega na eficácia. Por exemplo, e é o que eu vou utilizar à frente, fazer um cálculo para transformar Fahrenheit para Celsius. É um cálculo simples, né? Como eu fiz esses dias, acho que eu estou em memória aqui, mas Fahrenheit menos 32 vezes 5 dividido por 9. É uma equação, né? Então, é uma função determinística, ela não muda. Então, se eu utilizar ela, com certeza toda transformação vai ter uma eficácia ótima, porque meu objetivo vai ser alcançado. E ele é alcançado por quê? Porque sempre que eu colocar o mesmo valor, como é uma equação, ele vai gerar o mesmo resultado. Se a fórmula é a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu medir várias vezes, não vai ter diferença dos valores. Logo, eu tenho uma ótima eficácia. E agora, e a acurácia? Né? Então, a proximidade com o valor real, verdadeiro. Quão correta está essa medição? Então, usado em ciência, engenharia, estatística, machine learning, onde que aparece muito o conceito de acurácia. Agora, vamos ver as duas aqui. Tem essa imagem que ajuda a gente a entender, né? Mas tem um outro exemplo que eu trago que eu acho ela mais interessante. Bom, aqui, nesse desenho, a gente tem 3 alvos aqui, né? Nesse primeiro alvo, a gente tem todos os dardos aqui em cima. Então, nesse caso, ele classifica como preciso porque eles estão muito próximos do outro. Então, eu executei, por exemplo, o meu código, ele deu um resultado. Executei meu código, deu um resultado. Mas esses resultados são únicos ou são muito próximos. Então, está bem preciso. Mas não está acurado. Por quê? Porque meu objetivo era atingir o meio. Então, veja que eu tenho um objetivo. Né? Ah, professor, mas aqui não é o objetivo? Porque lá fala que para ter eficácia, eu preciso ter objetivo. Não, você teve o objetivo aqui, mas ele não está longe da minha realidade, do que realmente eu quis. Aqui, ele está preciso e acurado, e aqui ele não está preciso e nem acurado. Então, os dados estão, né, tem um espaço entre eles, né? Então, para saber se está eficiente, precisa-se de uma série de resultados. Então, perceba, para eu verificar se é eficiente, desculpa, eficácia, eu quero dizer que é eficaz. Deixa eu para saber se está eficaz. Eficaz. Né? Já. Então, para saber se está eficaz, né, que a gente está tratando da eficácia, precisa de uma série de resultados. Então, o que a gente aprende com isso? Não tem como executar o meu código uma única vez para falar se ele está eficaz ou não. A gente tem que executar várias vezes. E é por isso que é importante estatística aqui, para a gente calcular desvio padrão, para a gente calcular variância, desvio padrão, né, melhor, desvio padrão, nível de confiança. Esses dados estatísticos vão estar falando da eficácia do nosso programa. Tá? Então, algumas vezes, meu programa tem ótimo desempenho, tem ótima eficácia, ou eficiente, eu queria falar eficiência. Tem bom desempenho, boa eficiência, mas ele é eficaz? Porque algumas vezes, no trabalho científico, por falta de conhecimento, vamos dizer assim, ou até por interesses escusos, ele executa uma única vez, meu resultado, acertei ali o meu objetivo. Mas uma vez. E as outras vezes? Então, você tem que executar várias vezes. Então, isso é uma coisa muito importante na hora que, independente aí do trabalho de vocês, na área,
Mas vocês vão fazer uma avaliação, você vai garantir a eficácia somente se você executar mais de uma vez. E gerar um desvio padrão, um nível de significância e assim por diante. E para saber se está acurado, precisa de ter uma referência. Sem referência, você não fala se o seu trabalho está acurado ou não. Tá? E aí, eu trouxe esse outro exemplo aqui para ficar bem claro a acurácia. Porque eu acho que esse desenho aqui não explica muito bem esse objetivo. Porque o objetivo está ligado a uma referência. Né? E a gente precisa dessa referência. Então, olha esse exemplo aqui, ele é bem interessante. Ó. Imagine medir 10 vezes a temperatura da pessoa. Então, você mede 10 vezes. E a temperatura foi de 38. Você mediu, você se mediu alguém, deu 38 graus Celsius. Pum, 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 pum. Aí você fala, pô, termômetro, bom, né? Ele tá eficaz. Porque, ó, pessoa, vamos imaginar que a pessoa, né, ela continuou com a temperatura, ela não mudou a temperatura, né? Então, você mediu várias vezes ali, pum, 1 minuto. Deu tudo 38. Pô, esse meu termômetro que eu estou fabricando aqui, tá eficácia dele, beleza. Porque imagina só, uma vez você mede, dá 0, outra dá 40, outra dá 10, outra dá 20. Que conclusão que você chegou? Ele não está eficaz. Agora você mediu várias vezes, e admitindo que a pessoa, né, a temperatura dela manteve-se constante, deu 38. Agora sim, você pode falar que ele está eficaz. Né? E aí que surgem os conceitos de margem de segurança, né, que você vai calcular através de um desvio padrão. Né? Então, mas aqui, 38, beleza. Logo, a gente pode constatar que tem uma boa eficácia. Mas a temperatura real da pessoa era 36. Logo, né, uma baixa acurácia. Né? Agora que eu estou baixa acurácia pela minha liberdade de docência aqui, porque eu não sei, né, se 2 graus, eu imagino que sim, né, porque 36 a pessoa não está com, clinicamente ela não está com febre. Acima de 38 já é considerado tá com febre. Então, estar com febre e não estar com febre é 2 situações clínicas bem diferentes, né? 38 e 40, 2 graus é muita coisa. Pessoa que está com 38, uma pessoa que está com 40, os cuidados com 40 é muito mais radical. Né? Então, não está curado. Então, para falar da acurácia, a gente precisa saber a referência real. A gente precisa de algum ponto de referência. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Tá claro, pessoal? Victor, Melissa, Stephanie, Isdael, ficou bem claro isso daí? Sim, professor. Vocês conheciam essa diferença antes? Assim, era uma coisa clara para vocês? Não, para mim não era tão claro assim, não. Então, beleza. Então, já valeu a aula de hoje, né? Sim, sim. Então, computação e otimização, o estudo da otimização está distribuído em várias áreas da computação, redes, a gente trabalha, né? Por exemplo, na questão de roteamento, a gente trabalha muito a questão de otimização, tanto na parte de otimização espacial e temporal, enfim. Nesse curso, vamos dar atenção em problemas considerados complexos, é por isso que a gente precisa falar um pouquinho sobre análise de algoritmo. Então, é importante o estudo de complexidade de algoritmos, né? Característica dos problemas de otimização, a gente precisa satisfazer a determinadas restrições, e aí a gente vai ver, por exemplo, o problema do caixeiro viajante, do produtor consumidor, por exemplo, caixeiro viajante, né? A gente tem esse problema, é um problema que o caixeiro, né, é um mercadante, não vou falar, mercador, é um mercador, é uma pessoa, né, que vai vender os produtos, né, ele tem a ilustração do problema fala que é uma pessoa que caixeiro viajante se refere a um tipo de mercador antigo, um comerciante antigo, ele tinha a sua carroça e passava pelas cidades vendendo, né, o caixeiro viajante, né, o caixeiro é essa pessoa que fazia essa venda
através dessa carroça, né? A gente tem muito filme que mostra isso, né? Aquele cara indo de cidade em cidade, com uma carroça, tipo uma casinha, com vários produtos, tem de tudo, né? E aí ele vende. Mas qual que é o problema? O problema do caixeiro viajante é que você tem um conjunto de cidades, né? E ele tem que passar por todas as cidades e voltar para a cidade original sem repetir, né? Então ele vai para A, B, C, D, E, F, G e volta na A, por exemplo, né? Só que existem N possibilidades, N caminhos, né? E ele não pode repetir uma cidade mais de uma vez e ele tem que voltar sempre para a cidade original. Então é um problema. É um problema muito claro que aparece, por exemplo, em redes de computadores, muito comum esse problema. Produtor-consumidor também é um problema clássico, né? Que a gente tem dois elementos, dois componentes, o que produz e o que consome. E aí a gente tem restrições. O produtor pode produzir até uma quantidade de itens, porque memória tem limite, o HD tem limite, tudo tem limite. Então, o que você produz é colocado em algo que tem um limite. Então, se não tem mais limite, ele tem que parar de produzir. E o consumidor tem que consumir itens, e só pode consumir se um item foi produzido. E se nenhum item foi produzido, ele não pode consumir. Então, veja que existe uma relação e restrições entre eles, né? E é muito comum no problema de otimização a gente procurar ou maximizar ou minimizar. Que é quando a Melissa falou melhorar, né? Mas o melhorar, né? A gente pode melhorar o quê? O nosso interesse pode ser em maximizar, né? Então, o problema de maximização, incluir, descobrir o maior número dentro de um domínio, produzir uma maior quantidade de itens dentro de um intervalo de tempo. Por exemplo, um problema de maximização acontece muito, que é a questão do problema de produção, que você tem itens, você tem máquinas, você tem operadores e você tem limites, né? Aquela máquina aceita tantos produtos para produzir, um operador pode operar apenas uma ou outra máquina, então eles têm que alternar. Então, quantidade de máquinas que você vai alocar, quantidade de operadores que você vai alocar para a máquina, então um problema de produção, que aparece muito, principalmente na pesquisa operacional, né, por questão de maximização, problema de minimização, né, por exemplo, em redes de computadores, o caminho mais curto, né, problema de Dijkstra, que é descobrir o caminho mais curto, é um problema de minimização. Se eu conseguir maximizar ou minimizar, estou melhorando, né, questão de estou melhorando o meu algoritmo, se ele está maximizando ou se ele está minimizando, né? Então, uma das características é isso, a gente sempre vai ter restrições, né? A gente não pode fazer tudo que a gente quer, até porque existem limites, e a gente vai sempre procurar ou maximizar algo ou minimizar algo, beleza? Com isso, a gente fecha, hoje a aula deu certinho, o slide e o tempo. Então, hoje a gente fecha, com isso a gente fecha o conteúdo aí desse slide, e aí nossa próxima aula é quinta-feira, e até lá eu coloco o slide para vocês lá no Cigar, para vocês poderem revisar, beleza? Alguém quer comentar alguma coisa, tem alguma dúvida, quer complementar? Fiquem à vontade. Então é isso. Pessoal, boa noite para vocês e até quinta-feira. Até mais. Até, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.